Sejam todos bem-vindos ao Diálogo à Tarde, um programa que leva até si informações sobre diversos domínios. Hoje, o nosso ponto de encontro, o nosso voo, será sobre o tema Quinzena do Ambiente e Biodiversidade. Vamos explorar, saber mais sobre a poluição, o desmatamento, a desflorestação, as mudanças climáticas e outras ameaças que estão pondo em causa a nossa biodiversidade, o nosso ambiente. E também vamos ficar a saber o que tem sido feito para mitigar essas situações comprometedoras. Para falar sobre esse assunto, temos como convidados nos nossos estúdios o diretor das Florestas e da Biodiversidade, Dr. Adilson. Também temos o Darnel Bahia, representante da Direção do Ambiente e Ação Climática. Temos também o técnico do programa TATO, o Antunes de Pina. Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa. Começaria por perguntar relativamente à situação que nós vemos sobre a biodiversidade, o nosso ambiente. Em traços gerais, como é que está a situação do ambiente em São Tomé e Príncipe? Pode ser para si ou para o senhor Darnel. Como é que está a situação do ambiente em São Tomé e Príncipe? Antes de mais, muito boa tarde aos senhores telespectadores, boa tarde à senhora jornalista, cumprimentar a todos e agradeço pelo convite para cá estar e abordar um pouco sobre a temática da conservação ambiental e especificamente também da questão da biodiversidade. Portanto, no que concerne a questão do estado do ambiente no nosso país, em São Tomé e Príncipe, antes de mais, era dizer que realmente o nosso país enfrenta enormes desafios no que concerne à proteção ambiental, aos aspectos ambientais. Estamos, neste caso, numa conjuntura que é uma conjuntura global e existem enormes desafios no que concerne à degradação, como nós podemos constatar, a degradação, neste caso, ambiental, da nossa biodiversidade. Nós temos a questão da degradação costeira, que realmente é urgente agirmos para que realmente possamos pôr cobro ou mitigar esta mesma situação. Nós temos a questão, neste caso, dos resíduos sólidos, temos também a questão das espécies de fauna e de flora, a questão da sobreexploração dos nossos recursos, neste caso, marinhos. Portanto, é necessário que realmente hajamos para que possamos mitigar esses mesmos efeitos. Portanto, para dizer que realmente a questão do nosso ambiente merece, neste caso, algum esforço, não obstante, existem também oportunidades que o país pode aproveitar para que se possa, então, encontrar e preservar de forma sustentável o nosso ambiente. Quando nós falamos da biodiversidade, não estamos apenas a falar da flora e da fauna. Pode abordar de uma forma mais ampla sobre a biodiversidade no nosso país? Ok, da minha parte, muito obrigado, senhora jornalista, e boa tarde os caros telespectadores. A biodiversidade, no fundo, o próprio nome da palavra já nos diz, diversidade de vida, diversidade dos seres vivos. Logo, tudo que tem vida faz parte da biodiversidade. E nós, dos trabalhos já feitos, nós dividimos a biodiversidade a marinha e a biodiversidade terrestre. Dentro da biodiversidade terrestre, nós vamos ter também uma gama de diversidade de ecossistema. Porque ao falar da biodiversidade, nós podemos ter a diversidade em três componentes. Podemos ter a diversidade genética, podemos encontrar a diversidade dos ecossistemas e também a diversidade das espécies. Mas muitas vezes nós acentuamos muito na diversidade das espécies, não tomando muito em consideração tanto a diversidade dos ecossistemas
e a diversidade genética. Mas tudo isso concorre para que haja a diversidade dos seres vivos, a diversidade biológica no mundo. E nós, como nós estamos nessa quinzena, simplesmente para também acrescentar que o dia 22 de maio é institucionalizado o Dia Internacional da Biodiversidade, porque a humanidade chegou à conclusão da necessidade de uma gestão sustentável dos recursos biológicos. E essa consciencialização começou antes da década de 90, mas em 1992 é que institucionalizou a data como o Dia Internacional da Biodiversidade, porque na altura alguns até pensavam que os recursos são inesgotáveis, mas já havia algumas vozes que preocupavam com a gestão sustentável, pensando na nova geração. Logo, a biodiversidade, no fundo, ela é vida, porque tudo que tem vida faz parte da biodiversidade. Exatamente. O senhor diretor tocou aqui em 3 pontos, não é? Falou da genética, biodiversidade no ramo da genética, dos ecossistemas e das espécies. Não é? Relativamente ao programa Tatu, qual tem sido o seu papel na preservação da biodiversidade e encaixa em qual desses 3 pontos que o diretor aqui citou? Primeiramente, boa tarde a todos, telespectadores. Muito boa tarde, sou jornalista. O programa Tatu, como uma associação, primeiramente vou falar um bocadinho da história para quem não conhece. O programa Tatu já existe como um projeto desde os anos 90. Então, foi feito um estudo, veio cá um grupo de especialistas do Corpo da Paz, fizeram um estudo e observaram que as espécies de tartarugas marinhas estavam diminuindo, ou seja, a quantidade da população estava a diminuir. Então, eles viram a necessidade de criar, assim, um projeto que iria ajudar a proteger. Então, esse projeto, com o tempo, cresceu e em 2018 passou a ser uma associação. Então, nós somos a Associação Programa Tatu e nós trabalhamos especificamente com tartarugas marinhas. Mas eu não poderia dizer que nós estamos só no ambiente marinho ou só no terrestre, porque as tartarugas, elas passam a maior parte da sua vida no mar, mas quando é época de reprodução, elas sobem às nossas praias para poder desovar. Então, nós estamos a trabalhar nesses 2 tipos de ambiente, tanto marinho como terrestres. Nós cingimos muito o nosso objetivo trabalhando com as tartarugas, mas ao mesmo tempo que fazemos isso, nós ajudamos a proteger o ambiente à sua volta. Nós fazemos isso tanto em relação com o ambiente marinho, que é as suas áreas de alimentação, de descanso, e também as zonas de desova, que são as praias importantes, onde elas deixam o seu bem mais precioso, que são os ovos. Então, nós estamos muito envolvidos com a preservação da espécie, mas ao mesmo tempo apoiamos muito na preservação do ambiente que está à volta delas e que também nos influencia muito, visando assim a própria importância das tartarugas no mar. Também fazem trabalho de sensibilização, uma vez que as tartarugas elas saem do ambiente aquático e vão para o ambiente terrestre, que é para colocar os seus ovos, há uma necessidade de sensibilizar a população, que é para não reter esses ovos das tartarugas. Sim, é verdade. Antes da existência do próprio programa Tatu e também da existência da própria lei em 2014, era normal pegar a tartaruga, colher os ovos para consumir, fazer artesanato com a carapaça e muito mais. Mas só que depois que começou a haver a proteção e ainda mais com a existência da própria lei, passou a tomar outro rumo, ou seja, passou-se a haver necessidade de proteção. Nós, no programa Tatu, temos atividades diretas de proteção. Na época de desova, começa de setembro a abril, oficialmente, nós temos pessoas em várias praias, as principais praias em que nós temos muita desova, a fazer proteção direta. Mas só que nós sabemos também que se houver pessoas a proteger, mas se a própria população não estiver consciente da importância dessa espécie
e também do valor que ela tem para nós, iria ser como apanhar água com cesto. Ou seja, teria pessoas a proteger na praia, mas as pessoas, sempre que tiver a oportunidade, vão capturar para Por conseguir. isso que é necessário um trabalho conjunto, consciencializar a população sobre a importância da espécie para o nosso sistema. Exatamente. E o programa Tatu tem se esforçado muito nesse sentido, no que diz respeito à sensibilização, porque nós esforçamos para trabalhar com todo tipo de público. Nós trabalhamos com os mais novos, desde aquele que consegue perceber o que nós falamos, nós costumamos dizer desde os 2 anos até o mais velho. Trabalhamos com as crianças nas escolas, os jovens na universidade, os mais velhos nas comunidades, os pescadores, as palaês, as pessoas que consomem. Então, todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, estarão em contato ou poderão estar em contato com as tartarugas marinhas. Nós criamos teatros, tanto para os mais velhos como para as crianças, concursos nas escolas, nós tivemos um programa na rádio e também estamos aqui na televisão para poder, assim, continuar a divulgar esse tipo de informação. O senhor representante da direção do ambiente falou aqui da degradação do ambiente que temos estado a vivenciar no nosso país. Pode falar sobre essas degradações, em que ramo, e o que está a ser feito, quais são as políticas públicas tomadas para pôr cabo a essa situação? A Direção do Ambiente e Ação Climática, face ao que se tem constatado, tem, neste caso, desenvolvido inúmeras atividades no que consta a sensibilização ambiental. Portanto, também foram, neste caso, criadas legislações, existem legislações no domínio ambiental para a proteção ambiental. A Direção do Ambiente e Ação Climática tem tido parcerias com diversas ONGs que atuam no domínio da proteção ambiental, para que realmente possamos em conjunto trabalhar neste mesmo sentido e mitigar os efeitos desta mesma degradação. Temos, neste caso, um programa em colaboração com a Rádio Nacional de São Tomé e Príncipe e bem como em parceria com as ONGs Tatu, BirdLife e a OICO, que nós temos, neste caso, sensibilizado o público-alvo e, neste caso, o público em geral, relativamente à questão da conservação da biodiversidade e mesmo também da degradação ambiental. Diversas legislações, neste caso, carecem de atualização. Nós temos trabalhado também para que se possa fazer a atualização de algumas leis, mesmo a Lei Base do Ambiente, portanto, que é uma lei desde 1999, que carece de uma atualização para que realmente possa acompanhar, portanto, os novos desafios que se nos impõem neste momento o país. Exato. Senhor diretor, como é que vê a situação das alterações climáticas no mundo e, em particular, São Tomé e Príncipe? Ok. A situação das alterações climáticas. Portanto, nós, primeiro, temos que ver que o clima ele deve estar equilibrado. O equilíbrio do clima, fundamentalmente, é mantido pelas florestas. Fundamentalmente, o papel das florestas é manter o equilíbrio do clima. Quando falamos de alterações, isso quer dizer que já estamos a passar de um estado de equilíbrio para um estado de desequilíbrio. Portanto, e ao nível mundial, um dos fatores que tem concorrido para esse desequilíbrio ambiental climático é a desflorestação. Portanto, se nós formos ver, milhares de hectares de floresta é dizimado anualmente em todo o mundo. E se formos ver a nossa realidade também, nós já não falamos ao nível de milhares de hectares, mas nós falamos em hectares de floresta que, de uma forma ou de outra,
nós estamos a degradar constantemente. E isso tudo tem concorrido para o desequilíbrio ambiental e trazendo como as consequências os efeitos das alterações climáticas. Portanto, felizmente, São Tomé e Príncipe, o relevo do país, eu acho que é bênção mesmo de Deus, nós temos áreas que são, por natureza, conservadas, porque é de difícil acesso ao homem e quase toda parte que o homem consegue chegar, o homem destrói. Então, nós já temos cerca de 30% do país na categoria de áreas protegidas e nós podemos dizer que esses 30% têm contribuído muito para que o país não entrasse no grupo dos países emissores de CO2, mas estamos no grupo dos países ainda que continuamos a sequestrar CO2. Mas, não obstante a nossa capacidade de sequestração de carbono, os efeitos chegam até nós, porque o efeito é analisado a nível global. E, ao nível global, um paga por outro. E nós continuamos a pagar pela destruição dos outros países. Por isso, neste mundo de sequestração e emissão, é um mundo que nós podemos até considerar um pouco de hipócrita. Porque nós, os países que conservamos, e São Tomé e Príncipe faz parte do grupo dos países HFLD, países com alta taxa florestal e baixa desflorestação, nós, o que nós fazemos é, de uma forma ou de outra, mendigamos para os países que destroem para podermos compensar porque nós estamos a conservar. Ou seja, eu tenho condições, posso destruir a minha floresta e você que não tem condições, eu exijo você a conservar a sua floresta e dou você uma migalha para você, porque como o próprio com migalha já basta, e para você sentir que estou a ajudar você a conservar a sua floresta. Portanto, é este mundo que nós estamos e que, de uma forma ou de outra, nós também sentimos efeitos e, ultimamente, nós estamos a sentir mais ainda os efeitos, de facto, que o clima está num desequilíbrio. Falou aqui de uma área protegida, para não haver mais desflorestação naquela área, é uma das medidas para mitigar esse problema. Existem outras medidas que já foram tomadas para pôr cabo a essa situação? Desde o momento que o governo, essa área protegida, a lei, nós falamos Parque Natural, Ubud de São Tomé e Parque Natural do Príncipe, que existe uma lei de 2006 em que o governo estabeleceu cerca de 30% do país como área protegida. Portanto, área protegida, por isso mesmo a quinzena, nós estamos a falar da biodiversidade e ambiente, portanto, é uma estratégia também de conservação da nossa biodiversidade. Porque na conservação, nós temos a conservação ex situ e conservação in situ. Portanto, as áreas protegidas são locais para nós podermos conservar. Só se estabelece uma área como área protegida quando se vê que há uma riqueza em biodiversidade, uma riqueza que muitas delas estão em risco, então estabelece esse estatuto de conservação para podermos conservar a biodiversidade que está nessa área. Então, aqui sim nós entramos que o governo tem tomado sim algumas medidas para trabalhar na conservação da nossa biodiversidade e quando se trabalha na conservação da biodiversidade, uma coisa está muito ligada à outra, nós também estamos a trabalhar no equilíbrio do clima. Não é a única medida, porque, para além disso, criou-se diferentes legislações, o colega Darnel já estava a mencionar algumas, mas são diferentes leis que ajudam, vêm fazer as normas para podermos conservar a nossa biodiversidade. E essas leis estão em vigor?
todas estão em vigor. Posso mencionar a Lei das Florestas, é uma das leis, Lei de Conservação de Fauna e Flora, Área Protegida, Lei Base do Ambiente, Lei das Pescas. Portanto, algumas delas, mesmo estando em vigor, há dificuldade na implementação, e outras precisam de atualização, mas a verdade é que todo esse ponto fraco foram identificados e está-se a trabalhar na atualização e na regulamentação desses diplomas legais para nós termos elementos atualizados para podermos levar a cabo uma melhor conservação da nossa biodiversidade. Eu ia complementando que não é só o estabelecimento das áreas protegidas, mas no ano passado também criou-se as reservas especiais. Portanto, em todo o país já também existe um decreto-lei que cria 21 áreas de reserva especiais. Isto quer dizer que verificou-se também que, além da fronteira das áreas estabelecidas já como área protegida, também existem outros nichos ecológicos com diversidades de espécies que também carecem do Estatuto de Conservação. Portanto, essas áreas totalizam as reservas especiais em cerca de 13 hectares de terras, que ultimamente também já entrou no grupo das áreas com um Estatuto de Conservação. Como estamos a falar da biodiversidade, há outra componente que é a biodiversidade marinha, não podemos só estar voltado para a biodiversidade terrestre. Também na biodiversidade marinha, também criou-se áreas marinhas protegidas que também concorrem para a conservação da nossa biodiversidade. Sim, eu iria fazer agora mesmo essa pergunta ao responsável, o técnico do programa Tatu, relativamente a essa área protegida para a pesca. Não sei se poderia complementar relativamente a esse assunto. Sim. Não é uma área em que nós trabalhamos especificamente, mas nós, programa Tatu, demos um contributo. Nós temos dados de mapeamento, então é o que ajudou também na própria escolha, para saber quais eram as áreas melhores para fazer essa seleção. Sim, e a princípio em São Tomé vão ser duas, se não estou no erro, no princípio vão ser 6. Então, em São Tomé escolheu-se 2 áreas, entre Santana e Ilhéu Santana, e depois no sul, a área entre o Ilhéu das Rolas e Malanza e Porto Alegre. Então, está em processo assim de implementar, está-se digamos, criar o decreto-lei, que é para vigorar sobre essas áreas, e depois assim vão se criar as regras de manuseamento daquelas zonas. Porque o objetivo é, assim como há zonas de floresta que são protegidas e que há regras de que pessoas não podem fazer certas coisas lá, e isso assim ajuda a proteger diversas espécies, tanto de árvores como de animais, pássaros. Então, pretende-se fazer o mesmo com o mar, ter zonas em que espécies também podem estar lá. Que é uma pesca desorganizada relativamente a espécies de peixes que não se podem pescar. Sim, infelizmente em São Tomé temos algumas artes de pesca que não são sustentáveis. E isso também causa uma grande sobrecarga sobre a própria nossa costa, porque infelizmente nós não temos grandes capacidades de ir muito longe. Há pescadores que conseguem até 50, 60 milhas, mas podemos ir mais, porque São Tomé e Príncipe tem um território marítimo 160 mil vezes maior que o território terrestre. Então, há muita área que nós podemos explorar. Mas com essas 2 áreas marítimas protegidas, vamos ter como se fossem berçários. Ou seja, as espécies poderão lá, nesse local, se reproduzir à vontade e depois espalhar assim para outras zonas onde se pode pescar. E ainda dando continuidade, nós temos aqui uma floresta muito, mas muito densa, e o diretor explicou muito bem, mas também por baixo d'água temos ecossistemas que são muito, mas muito importantes. O mar, mundialmente, ele produz 54% do oxigênio que nós respiramos. E também ele tem uma grande capacidade do sequestro do dióxido de carbono. Então, visto também que nós temos uma área marítima de grande potencial, assim como apostamos para a parte terrestre, as florestas,
nós também temos que apostar para a parte marítima, ou seja, aproveitar das duas partes, unir o útil, agradável, protegendo a biodiversidade e sabendo explorar de forma sustentável. Exato. Então, dessa forma, vemos que a biodiversidade tem um grande peso na nossa vida. Eu gostaria que falassem da importância da biodiversidade para a vida humana. A biodiversidade ela é bastante importante, neste caso, para todos os seres humanos, porque todos nós fazemos parte de um ecossistema e todos nós vivemos em comunidade, ou seja, em simbiose. Portanto, quando nós estamos a falar, neste caso, das espécies, por exemplo, nós temos espécies que habitam no mar, nós temos espécies de plantas. Quando nós, por exemplo, falamos, neste caso, das plantas, nós sabemos que as florestas têm um papel muito importante, porque as florestas, neste caso, absorvem o dióxido de carbono e através das plantas, nós temos este oxigênio que nós, neste caso, respiramos. As florestas, elas são responsáveis, neste caso, pela regulação do clima e pela regulação, neste caso, do ciclo da água, a água que nós bebemos. Então, nas florestas nós temos o quê? Nós temos uma enorme variedade, neste caso, da biodiversidade e que, neste caso, deve ser conservada. Portanto, nós, seres vivos, dependemos um do outro. Até os micro-organismos mais pequenos que existem, neste caso, na Terra, têm a sua importância na produção, na degradação de diversos componentes, que eventualmente, por exemplo, na degradação de substâncias químicas, poluentes. Portanto, nós temos os micro-organismos que fazem também este mesmo papel de regular o próprio ecossistema. Ou seja, quando nós degradamos uma espécie, portanto, pensando que ela não tem importância, ela tem a sua importância dentro do próprio ecossistema. Ou seja, o ecossistema ele vai ficar desregulado. Ficando ele desregulado, portanto, poderemos vir a ter inúmeros problemas, sejam eles problemas, neste caso, de saúde, problemas ambientais, problemas de poluição, dentre outros que não mencionei. Exato. Posso completar? Sim, pode. Ok, sobre a mesma questão. A importância da biodiversidade. Portanto, como falou o colega Darnel, de facto, a biodiversidade ela age de duas maneiras fundamentais, que é o funcionamento e equilíbrio do ecossistema. Portanto, quando nós falamos de funcionamento e equilíbrio do ecossistema, esmiuçando um pouco mais, nós vamos ver que a biodiversidade tem o seu papel, tem sua importância ambiental, tem a sua importância econômica, tem a sua importância social e tem a sua importância cultural. Portanto, ambiental vendo na vertente que de facto regula o clima. O ecossistema do planeta é feito numa cadeia e cada corrente, se ela for cortada, portanto, rompe essa cadeia. Portanto, econômica, nós vemos que a biodiversidade, ela fornece alimento, ela fornece energia, ela fornece diferentes materiais úteis para a sobrevivência e permanência do homem, que também faz parte da biodiversidade. Socialmente, nós vemos a biodiversidade como uma peça também fundamental para a sociedade. E a sociedade que até consagra uma espécie. Portanto, e cultural, falando da cultura, nós vemos que em tempos, eu não sei se ainda continua em Santo Tomé, por volta de 11 horas, 12 horas não se pode ir para pé de Oká. Isso é algo cultural. E nós criamos com isso. E o Oká é uma espécie que faz parte da biodiversidade. Portanto, e quando nós associamos tudo isso, toda essa importância, nós vemos que o nosso papel, no fundo, é conservar a biodiversidade.
e devemos trabalhar nessa conservação, devemos trabalhar no uso sustentável da biodiversidade e devemos trabalhar também, se houver um benefício com a exploração da biodiversidade, a comunidade ela deve ser beneficiada. E muitas vezes isso é que nós não acontece. Uma comunidade conserva uma floresta, mas vem um terceiro, aproveita de todos os bens, leva e a própria comunidade fica aqui. Portanto, a comunidade tem direito sine qua non de aproveitar dos recursos da biodiversidade para a sua subsistência. Exatamente. Tanto é que vemos agora a importância do ambiente e da biodiversidade. Por isso que há esse casamento entre a biodiversidade e o ambiente e fala-se da quinzena. O que é que podemos esperar dessa quinzena? Quais têm sido as atividades preparadas que estão a ser desenvolvidas? Existem, neste caso, um conjunto de atividades que foram, neste caso, desenvolvidas e têm sido levadas a cabo, e que começou, neste caso, desde o dia 22. Portanto, no dia 22 de maio, tivemos, neste caso, jogos sobre a biodiversidade, tivemos já uma palestra sobre a biodiversidade, mesmo na TVS estamos a fazer a divulgação de vídeos sobre a biodiversidade, portanto trabalhamos também com alguns, neste caso, parceiros, como a Casa dos Pequeninos para, neste caso, a realização de teatros de fantoche. Isto foi programado para o dia 23 de maio. Temos uma dramatização que, em princípio, para ser passada, e penso que foi passada, neste caso, na TVS, sobre o abate ilegal de árvores. Tivemos também palestra sobre o tema biodiversidade e poluição plástica na universidade. E teremos também, no dia 5, já uma vez que estamos a falar da quinzena da biodiversidade e do ambiente, vamos ter no dia 5 de junho uma feira, uma exposição sobre a questão das alternativas no que toca à conservação da biodiversidade, e nós vamos terminar no dia 8 de junho com uma campanha de limpeza em que serão envolvidas as câmaras, diversas ONGs que trabalham sobre a temática, a Associação dos Bombeiros. Então estamos a trabalhar com este público e também queremos, neste caso, ter os jovens conosco, queremos trabalhar com o Instituto da Juventude para que realmente tenhamos êxito e sucesso na comemoração desta mesma quinzena, envolvendo todos os intervenientes, todos os stakeholders de forma participativa. Exato, consciencializando toda a população sobre a importância da biodiversidade e da preservação do meio ambiente, até porque somos nós mesmos é que vamos cuidar do nosso ambiente, somos nós que, se entendemos a importância da biodiversidade, da floresta, nós não vamos desflorestar, não vamos abater as árvores como temos vindo a reparar, vamos ter mais cuidado com o nosso ambiente. Então, quanto mais informações, melhor. Qual será o tema para esse ano, o lema? O lema para este ano será acelerando a restauração da terra, faça parte, neste caso, do plano. Isto quer dizer que, portanto, face à degradação que nós temos vindo a sentir, neste caso, ao nível global, portanto, é necessário agir. Aliás, um dos lemas agora atuais sobre a questão climática fala sobre a urgência da ação climática. Então, o lema será acelerar a restauração da terra. E vamos, neste caso, todos nós somos parte, mesmo sendo um pequeno estado insular. Todos nós temos, neste caso, os nossos deveres e poderemos dar o nosso contributo, agindo localmente e pensando, neste caso, de forma global. Como é que recebe o financiamento para realizar as atividades de proteção ambiental?
Antes de passar, eu Sim. queria complementar, Queria complementar para nós a pergunta anterior. Sim, Sim. a pergunta anterior. Principalmente abordar um pouco sobre o lema estabelecido este ano pela Organização das Nações Unidas. Anualmente estabelece um lema. E lema para este ano, no fundo, tem a ver com acelerar a restauração. Portanto, acelerar a restauração, isto é para o meio ambiente, e o lema para o Dia da Biodiversidade faça parte do plano. E nós unimos esses dois lemas num só, em que nós estabelecemos acelerar a restauração da terra faça parte do plano. Portanto, o processo de restauração, nós só falamos de restauração quando há uma degradação, e a degradação, nós já constatamos que a degradação está em todos os níveis. Eu falo muito mais da questão florestal, porque eu estou na direção das florestas, portanto, e nós temos assistido uma aceleração na degradação do ecossistema florestal. Se nós formos ver para outro ecossistema, o costeiro, o marinho, nós também vamos ver que há uma degradação acelerada. O uso desequilibrado, exploração de inertes, de basaltos, portanto, tem acelerado uma degradação dos diferentes ecossistemas, levando com isso à destruição dos habitats. Portanto, a biodiversidade ela não prevalece destruindo seus habitats. Nós, nesse momento, nós podemos tomar um exemplo de uma espécie que usa uma espécie de fauna, de ave que usa uma determinada árvore para a sua alimentação. E muitas vezes nidificam mesmo nessa árvore. E acabando ou cortando esta árvore, faz ela deslocar muitas vezes quilômetros para poder encontrar um outro espaço. E o que é que nós estamos a fazer? Estamos a destruir esses diferentes ecossistemas. Destruímos essa, ela vai para outra, destruímos outra, portanto, nós, no fundo, estamos a comprometer a conservação da biodiversidade. A sobreexploração dos recursos e também a outra questão que afeta muito a biodiversidade são as plantas invasoras, plantas introduzidas. As pessoas viajam, encontram uma planta lá, gostou e traz para Santo Tomé sem passar por nenhum experimento técnico, nenhuma quarentena, nenhum isolamento para ver como vai adaptar e introduz só no nosso ecossistema. E o que acontece? Esta espécie introduzida muitas vezes vai sufocar as nossas espécies nativas e pode acabar até por eliminar essa nossa espécie nativa. Nós temos exemplo agora de uma espécie que está a colonizar Santo Tomé, que é a folha-bufo. Não sei quando é que chegou a folha-bufo ao país, mas em muitas das partes que não existia, não é nossa, não é endêmica, que não existia, agora existe, está a matar todo outro capim e nós vamos ver um capim de folha-bufo. Portanto, isto afeta muito a nossa biodiversidade, por isso, faça parte do plano. Isto quer dizer que é uma luta de todos nós. E todos, quando consciencializamos que os recursos naturais, eles são esgotáveis. E quando consciencializamos nesse aspecto, que os recursos são esgotáveis, logo vamos trabalhar para a sua sustentabilidade, pensando na futura geração. E como é que a população pode colaborar diretamente para cuidar da biodiversidade, cuidar das florestas? As instituições, elas existem. O mais importante é que as instituições já existem, tanto instituições de Estado como as ONGs, cada uma a fazer a sua parte, mas sempre trabalhando com as comunidades. E uma das coisas que devemos intensificar mais é a campanha de sensibilização. A sensibilização deve continuar, porque é com sensibilização que nós trabalhamos na mudança de comportamento. Uma coisa é ter o conhecimento e outra coisa é mudar de comportamento, mudar de atitude. Se nós hoje chegamos a qualquer comunidade e perguntamos
Os senhores sabem a importância das florestas? Toda a gente vai nos dizer a importância das florestas. Toda a gente sabe. Agora, o que falta? O agir. Como é que eu devo agir doravante para pôr em prática esta importância? E isso é que falta à nossa comunidade. Deixar da teoria, passar para a prática. Fazer parte do plano, apropriar-se, fazer parte do plano no processo de conservação da nossa biodiversidade. Exatamente. Voltando à pergunta anterior, tenho uma pergunta dirigida a si. Como é que o país consegue financiamento para desenvolver as diferentes atividades, diferentes projetos ligados à conservação do ambiente? Do ambiente e da biodiversidade. biodiversidade. Relativamente a esta questão, o país já beneficiou e tem vindo a beneficiar de fundos de conservação no que toca ao domínio da biodiversidade. Por exemplo, nós temos, neste caso, um fundo que se chama o Fundo Global do Ambiente, que é o Fundo GEF, que o país vem beneficiando já desde 2006, quando eu falo já do GEF4, de 2006, que o país vem beneficiando deste fundo para tanto a conservação da biodiversidade, como a questão da degradação de terras, a questão, neste caso, das mudanças climáticas. Portanto, é um fundo ambiental, ao qual podem se candidatar, o país tem se beneficiado através das agências. Portanto, tem que haver, neste caso, uma apresentação de propostas de notas conceituais do projeto, que são aprovados pelo doador, e, neste caso, o país tem se beneficiado através, por exemplo, de agências como a FAO, que tem trabalhado bastante na questão da restauração paisagística, através do PNUD, que tem nos apoiado, por exemplo, com o projeto Liqueza Telanon, que tem trabalhado bastante na questão da conservação da biodiversidade. Mesmo a Direção das Florestas também já beneficiou, portanto, de diversos investimentos provenientes para a conservação das florestas. Portanto, para dizer também que recentemente este mesmo fundo lançou, neste caso, um novo pacote que é diretamente para a conservação da biodiversidade, que nós chamamos Fundo de Conservação da Biodiversidade, e esperemos que possamos vir a continuar a contar com este mesmo apoio, mas também para dizer que anteriormente o país beneficiou de vários fundos, como, por exemplo, no âmbito do projeto ECOFAC, portanto, alguns financiados também no âmbito da União Europeia, também, que já financiou também atividades de conservação da biodiversidade ao nível nacional. Exatamente. Diz-se que São Tomé e Príncipe é um país rico em termos de biodiversidade. Gostaria que explicasse o porquê dessa afirmação, falando um pouco das nossas espécies e as que são endêmicas no nosso país. Sim. Sim. Muitas das vezes nós ouvimos na rádio, televisão, alguém dizer: olha, nós somos muito ricos em termos de biodiversidade. Sim. Só que poucos param para realmente saber o que significa isso, rico em biodiversidade. Será que nós temos muitas pedras preciosas, o petróleo? Não, isso tem a ver com vida, diferentes espécies que existem. Eu sei que nesses dias as pessoas têm recebido algumas mensagens da CST em comparação assim com essa quinzena, Sim. em que estão a passar informações importantes em termos de biodiversidade. Lá diz: sabias que nós temos X espécies de plantas e dessas X tantas são endêmicas? Então, nós, apesar de sermos um país pequeno, nós somos o segundo menor país da África, mas em termos de quantidade de espécies que nós temos cá nas nossas duas belas ilhas, é muito, mas muito magnífico. Digo isso por quê? Surgindo assim na parte das espécies endêmicas, ou seja, espécies que nós só temos em São Tomé, ou São Tomé e Príncipe, ou só no Príncipe. Exato. Tem a galinhola,
tem a begônia bacata, que é a begônia gigante, tem o buço do boi, tem a cobra preta, ou seja, as 3 cobras que nós temos cá são cobras endêmicas e até mesmo a cobra bubu também são espécies endêmicas. Existem espécies que são endêmicas aqui em São Tomé e no Príncipe não? Não, por exemplo, a cobra preta, no Príncipe não há cobra preta. Então é um exemplo. Nós temos muitas outras espécies de árvores, de aves, anfíbios, répteis, que o nosso país tem. E se as pessoas quiserem saber mais, por exemplo, as nossas notas, o dinheiro que nós temos, lá tem lá espécies que são só de São Tomé. Pode-se viajar em qualquer outro canto do mundo, não se vai ver nenhuma espécie igual. Só nós temos. Então é uma riqueza muito grande, muito grande. Existem países muito maiores do que o nosso que não têm assim tantas espécies endêmicas como nós temos. Então, como o diretor já disse há pouco tempo, é como se fosse uma bênção de Deus, e é realmente uma bênção de Deus. Nós, apesar de ser tão pequenos em termos de tamanho, mas temos uma grande variedade em termos de espécies. E até há espécies, falando agora das tartarugas marinhas, que não são espécies endêmicas, não são espécies que estão só em São Tomé, mas para dar um exemplo, nós temos a tartaruga assada, que infelizmente na costa oeste africana, por causa da exploração, São Tomé e Príncipe é o único país que dispõe de uma população reprodutiva. Ou seja, outros países têm essa espécie, mas só que a população é tão pequena que elas não vão conseguir reproduzir e repopular a área. Mas São Tomé e Príncipe tem essa população. Elas desovam em várias partes da ilha, mas especificamente no Ilha das Rolas, e nós temos o privilégio e também a grande responsabilidade de proteger essa espécie. Porque se nós protegemos, elas poderão se reproduzir e repopular essa outra vez. Isso é só um exemplo, mas também há muitas outras espécies. E não vamos entrar em extinção. Pode dizer quais são as espécies que nós temos em extinção em São Tomé? Em termos, começando pelo mar, todas as espécies de tartaruga marinha, infelizmente, estão em vias de extinção por causa da exploração. Passando para a terra, nós temos o buzo do boi, a galinhola, temos o buzo do boi? Sim, o buzo do boi. Porque nós temos o buzo que nós conhecemos aqui, que é chamado buzo vermelho, que é uma espécie introduzida, mas também temos o buzo... Mas fica no boi, então há possibilidade de entrar em extinção? Sim, por quê? Porque, como já foi aqui dito muitas vezes, há uma exploração excessiva dos habitats. E tem reproduzido pouco. Isso. O que acontece é que ele precisa de um ambiente específico para poder viver normal. E cada vez que a pessoa vai invadindo o espaço dele, ele tem que ir para mais dentro, para uma zona mais conservada. E depois também, o que complica muito a vida dele é o buzo vermelho, que é um grande concorrente, que é uma espécie que reproduz muito mais rápido. Essa espécie foi introduzida ou é nossa? Sim. Foi introduzida. O buzo do boi é nosso, é endêmico, só existe aqui, mas o buzo vermelho foi introduzido. E o buzo vermelho adaptou-se ao clima. É o que o senhor diretor explicou, que está a sufocar uma outra espécie. Um outro exemplo é o macaco, que também não é uma espécie nossa, e infelizmente ele também causa pressão sobre outras espécies. Que ele destrói ninhos, compete em termos de alimentação. Então, são espécies que nós temos, não são nossas, foram introduzidas, mas que infelizmente têm causado pressão sobre outras nossas espécies. Eu aconselho a população, já temos até essas mensagens que são muito importantes, mas nós temos relatórios da biodiversidade que já foram feitos em São Tomé, vários relatórios, vários estudos, e é algo muito interessante. Nós temos essa curiosidade para conhecer o que nós temos. Porque muitas das vezes chega alguém de fora e começa a dizer coisas sobre o nosso próprio país, que nós que vivemos aqui há anos não temos conhecimento. Então, são documentos que estão escritos, estão na internet, não precisa pagar nada para baixar. A pessoa, um exemplo é Relatório da Biodiversidade de São Tomé e Príncipe. Esse é um documento que a pessoa, ao ler, vai saber muito, mas muito sobre a biodiversidade de São Tomé e Príncipe. Lá vai explicar as espécies endêmicas que nós temos, as que foram introduzidas, como é que está o seu estatuto de conservação,
onde é que elas ficam. Então, a pessoa vai passar a saber mais sobre o seu próprio país e, principalmente, sobre a sua própria biodiversidade. Então, eu dou esse incentivo às pessoas. Façam uma pesquisada rápida. É um documento que vai dar muita informação e a pessoa vai Já sentir... está disponível? Está disponível há muito tempo. Há muito tempo. Na direção do programa Tatu, onde que pode ser encontrado? Na internet? Internet. Como nós estamos num mundo cada vez mais digital, eu acho que o mais fácil é entrar no Google e escrever lá o relatório da biodiversidade de São Tomé e Príncipe. Vai haver vários documentos, pode baixar, há um específico, tem mesmo esse nome, e lá vai dizer, em termos bem detalhados, as espécies que nós temos, os habitats em que elas habitam, e a pessoa vai sentir-se como se fosse uma pessoa que sabe mais do seu próprio país. São informações que nós, assim como alguém está em sua casa, precisa saber onde é que está o quarto, cozinha, a casa de banho, nós estamos no nosso país, é importante nós também termos um conhecimento básico em termos de biodiversidade que nós temos aqui. Assim como é preciso também saber os pratos típicos e culturais, conhecer o calulu e outros pratos. Também é importante nós conhecermos a cobra preta, a jita, a saçá, o buzo do boa, a galinhola, o anjoló. É muito importante. Falando nisso, há uma espécie que eu não sei se é nossa, se é endêmica ou foi introduzida, mas que quase não se vê mais, que é a cobra bobo. A cobra bobo é uma espécie que é santomense. É endêmica. É endêmica. Mas quase não se vê. Muito tem a ver com o habitat. Elas são espécies que ficam debaixo do solo a maior parte do tempo. E o que tem acontecido é que nós estamos cada vez a procurar mais espaço para a produção de produtos alimentares, para o cultivo. E visto que tem acontecido isso, tem destruído o habitat delas. Então, fica cada vez mais difícil nós encontrarmos essa espécie. Não só acontece com ela, como outras. Temos o exemplo do tuqui-sundeço. Eu lembro quando eu era mais novo, todos os dias de manhã e toda a tardinha, eu sempre ouvia o tuqui-sundeço. Mas agora fica um pouco mais difícil de conseguir ouvir. E já agora o tuqui-sundeço também é uma espécie endêmica. Relativamente ao ambiente marinho, existem outras espécies endêmicas para além da tartaruga assada? A tartaruga assada e as outras não são endêmicas. São espécies que estão em via de extinção. Em via de extinção. Elas mas viajam endêmicas? muito. Endêmicas. Em termos de espécies endêmicas, eu, infelizmente, agora não consigo de dar respostas concretas. Exato. Não, simplesmente para complementar, quanto ao ecossistema marinho, torna-se um pouco mais difícil o estudo, não só o estudo, porque nesse momento a instituição que nós temos, ela é vocacionada mais para a exploração. E tendo em conta que o mar não tem uma barreira física, muitas espécies elas são migratórias. Podemos encontrá-la aqui, podemos encontrar num outro mar. Então, mesmo quando nós vamos ver o relatório da biodiversidade, a questão de biodiversidade marinha ela tem muito pouco, porque muito poucos estudos são feitos quanto à biodiversidade marinha. Mas, de qualquer das formas, só para complementar aquilo que o diretor disse, eu gostaria de ressaltar que no nosso ecossistema marinho, nós temos, por exemplo, os recifes de corais, portanto, que são bastante importantes. Temos as algas e as pradarias marinhas, bem como o glagá, que é uma espécie bastante importante para o nosso ecossistema. Tanto também temos a questão dos pepinos do mar, que também já foi bastante falado, que é uma espécie conservada ao nível nacional. Não obstante não termos meios tecnológicos suficientes para poder, neste caso, fazer um segmento e monitorização dessas espécies como deveria ser, né? Mas, ao menos, algumas espécies estão identificadas como de um alto valor ao nível nacional. Exatamente. Comemora-se no dia 5 de maio, o dia... 5 de junho. 5 de junho, sim. O Dia Mundial do Ambiente, não é? Porque nessa data há uma história por trás dessa data. Gostaria que falasse um pouco.
O senhor doutor quer abordar um pouco sobre essa questão? Eu começo depois. Sim. Completo. Ok. Ok. No fundo, a história por detrás disso é a consciencialização. A humanidade chegou a essa conclusão de que, de facto, os recursos naturais eles são esgotáveis. Sendo eles esgotáveis, há toda uma necessidade de trabalhar na consciencialização de toda a população para uma gestão sustentável desses mesmos recursos. Portanto, a data foi instituída em 1972, na Conferência de Estocolmo. Portanto, lá é que se estabeleceu que em todos os 5 de junho iria se desenvolver diferentes atividades para chamar a atenção a toda a população da necessidade da conservação e preservação dos recursos naturais e, no fundo, a conservação do nosso ambiente. Sim. Como já tinha abordado também, né, o seu diretor, né, estamos aqui a falar da questão da sustentabilidade e do futuro das gerações vindouras. Neste caso, as Nações Unidas tiveram os Estados-membros reunidos e chegaram, neste caso, a esta mesma consciencialização de que é necessário agir para a preservação ambiental, e isto realmente foi em 1972, na Conferência de Estocolmo, em que se teve essa iniciativa de instituir o dia 5 de junho como o Dia Mundial do Ambiente, para a chamada e tomada de consciência de todos nós, ao nível mundial, sobre a preservação ambiental, porque não existe um outro planeta. Um outro planeta Terra. É o único que nós temos e portanto, nós devemos preservar para a continuidade das gerações futuras. Exatamente. É necessário um trabalho forte de consciencialização da população para que nós possamos ter um ecossistema saudável. Somos nós que destruímos praticamente, né, a nossa própria natureza. É o homem que vai abater as árvores, que é para a construção das casas, queima para carvão, e sobretudo quando é desleal, né, fora da lei. Também extração de inertes, como pedras, areia, entre outros, causando também criadores para mosquitos, que também têm causado doença, né? Tem trazido doenças de saúde pública para a população. Que conselhos deixaria para a população nesse sentido? Ok, eu começaria por levar uma mensagem de que se nós destruirmos a biodiversidade, nós estaremos a destruir a nós mesmos, como o nosso ditado diz, Mucluclu fechinch matassunde e capotone somplumelo. Não sei se queria acrescentar mais alguma coisa. Tendo em conta que todos nós fazemos parte deste mesmo ecossistema, então o que eu gostaria de dizer à população é que realmente temos que ser parte da solução. Existe, neste caso, um problema de degradação ambiental, mas nós todos temos que fazer a nossa parte para que realmente possamos ter um ambiente mais saudável. Portanto, às vezes nós pensamos que as nossas ações elas são muito pequenas e não terão impacto. Mas se nós somarmos as ações de cada um de nós em termos de preservação, haveremos de ver que ela terá um impacto global, tanto falando ao nível nacional, como mesmo ao nível, neste caso, mundial. Por isso, eu penso que todos nós temos conhecimentos sobre as questões ambientais, as questões climáticas. O que falta é nós termos a consciência ambiental, porque às vezes, eu mesmo tendo a informação,
o meu comportamento não vai de acordo com aquilo que eu sei, ou que eu aprendi, ou que eu ouvi dizer. Então, o que nos falta também é esta questão da consciência para que possamos quebrar, neste caso, essa barreira entre, neste caso, a teoria e a prática. Uma coisa é a teoria, temos muita teoria, mas outra coisa é o agir na prática. É necessário nós começarmos a agir. O programa Tatu dedica-se à proteção das tartarugas, não é? Qual tem sido as maiores dificuldades? Quais têm sido? Bem, com o passar do tempo as coisas mudam. A princípio era mesmo a captura direta, que era muito intensa. Só por exemplo, no ano 2012 e 2013, registrou-se cerca de 200 capturas em 25 km de praia, enquanto que ultimamente nós temos conseguido ter bons resultados, chegando a mais ou menos 20 capturas, mas em mais de 50 km de praia. Então, é um bom resultado que nós temos alcançado neste sentido, mas temos observado que ainda há pessoas que consomem, há pessoas que procuram essa carne para consumir, isso faz com que os próprios pescadores capturem, e por outro lado também temos observado a grande degradação das praias, porque é uma zona muito importante, é a maternidade dessas espécies nesse caso, e infelizmente essa degradação tem feito com que as tartarugas pouco a pouco estão a perder o seu espaço de reprodução. Isto nos preocupa muito porque se elas não conseguem reproduzir, é claro que a espécie realmente vai chegar à extinção. Um outro aspecto é o turismo. Nós sabemos que o turismo tem se constituído um grande pilar para alavancar a economia do país. Mas só que o turismo, para ele conseguir fazer isso, ele tem que trabalhar de forma sustentável. O nosso receio é um crescimento descontrolado do turismo. Por quê? Nós sabemos que muitas pessoas vêm a São Tomé por causa da biodiversidade. E um dos aspectos é por causa das tartarugas, que em outros países elas não conseguem ver e aqui elas têm o privilégio de ver. Mas só que, assim como alguém que chega a um parque natural tem suas regras, tem suas leis que ela deve seguir para não causar nem constrangimento, nem degradar o espaço, o mesmo acontece para as tartarugas na praia. São animais sensíveis e se a pessoa não sabe como lidar com ela, em vez de estar ali, aproveitar um momento bonito e único, observando elas a desovar, ela vai acabar por causar distúrbios e a tartaruga já não desova, vai embora. E não só isso, como também a luz específica para os hotéis que estão perto das praias. Deverão usar a luz vermelha, que a luz não incomoda, porque as luzes brancas afugentam as tartarugas. E, por outro lado, é um atrativo para os bebés. Em vez de bebés irem para o mar, eles vão em direção da luz e correm risco de morrer. Morrem porque não vão estar na água e não tem um ambiente propício e morrem. Então, nesse instante, os nossos maiores desafios têm sido a captura, mas não na praia, no mar. Nós não temos meios de controlar. Eles capturam, matam, tiram já a carne e trazem só nos sacos. Mas reduziu bastante Reduziu, essa parte. sim. Nós ficamos muito felizes e nós sabemos que tudo isso é graças à própria população, que grande parte dela tomou consciência da importância dessa espécie, também que ela corre risco de extinguir, mas só que ainda continua a haver essa captura e nós temos medo que não aumente. Então, tem sido isso, a degradação nas praias e o próprio crescimento do turismo, que nós queremos e acreditamos que o próprio país quer que ele cresça de forma sustentável. Há necessidade de fazer o trabalho conjunto com a agência de turismo e tal, passar essas informações. Sim. Nós temos esforçado. Por acaso, o programa Tatu é uma ONG que tem sempre procurado mãos, porque sabemos que nós sozinhos não vamos conseguir fazer tudo. Trabalhamos com as populações, mas esforçamos também sempre a trabalhar com as entidades estatais. Nós temos cá 2 exemplos, que é a Direção da Floresta e Biodiversidade e a Direção do Ambiente e Ação Climática. Existem outras direções, outras instituições e também procuramos trabalhar diretamente com os próprios hotéis como forma de passar informação e todo mundo trabalhar em conjunto. Ou seja, ter um plano e todo mundo fazer parte do plano. Então, dessa forma, estamos a fazer o nosso máximo. Exatamente.
Estamos aproximando o final do nosso programa. Relativamente à quinzena, quais são as organizações ONGs que têm estado em colaboração convosco para trabalhar mais essa questão de ambiente e biodiversidade? Relativamente à quinzena, nós envolvemos diversas entidades e pensamos também, durante o evento, trazer alguns empreendedores que possam estar conosco. Estamos em contato com os mesmos para que se possa fazer uma exposição em que os empreendedores irão apresentar, neste caso, os seus produtos. Por exemplo, só para citar alguns exemplos, nós temos o caso da Ecoblasa, que é um dos empreendedores que nós pensamos em trazer conosco. Alguns empreendedores que fazem o uso de materiais alternativos para a conservação e preservação, neste caso, da biodiversidade. Queremos também trazer os jovens, queremos trazer as universidades, queremos, neste caso, envolver todos os intervenientes, portanto, porque o ambiente é transversal e todos nós deveremos estar envolvidos neste evento. Exato. Não sei se terá mais alguma informação que escapou, que queira acrescentar, porque já estamos na reta final do nosso programa. Considerações finais? Sim, era só para fazer um apelo, um agradecimento. Primeiramente é para agradecer a toda a população, porque nós sabemos que existem pessoas que realmente se preocupam com a biodiversidade. Colaboram com as ONGs, com as instituições e têm nos ajudado a fazer um trabalho magnífico. Mas nós queremos cada vez melhorar. E, nesse sentido, eu apelo à população a procurar conhecer melhor o nosso país. Existe uma frase que diz que nós protegemos aquilo que nós amamos, mas nós amamos aquilo que nós conhecemos. Então, eu acredito que, existindo assim essa consciência de saber que precisa conhecer melhor o seu país, a pessoa vai passar a amar o seu país e, consequentemente, vai passar a proteger. Então, tem a fase do conhecimento e também da conscientização. Então, acho que isso é muito importante. Esse é o pequeno apelo que eu tenho a deixar. Exato. Okay. Senhor... Gostaria, em termos de remate final, de dizer que todos nós devemos estar envolvidos nesta causa de conservação e preservação ambiental, para que realmente tenhamos um país mais sustentável, mais organizado, mais duradouro. Portanto, que todos nós devemos mesmo abraçar esta causa, e gostaria também de apelar que no dia 5 de junho, que todos estivessem conosco durante esta mesma feira, esta mesma exposição, portanto, porque haverá diversas surpresas, portanto, no que toca à conservação ambiental, e poderemos explorar e aprender muito mais sobre a questão da preservação ambiental e da biodiversidade. Ok. Da minha parte, reconhecendo que o planeta Terra é a nossa casa, portanto, todos nós devemos trabalhar para termos uma casa organizada, uma casa que dá gosto para viver. E essa organização passa pela conservação e preservação da biodiversidade. Portanto, o próprio lema este ano diz: faça parte do plano. Portanto, o apelo é que todos possam trabalhar em função dessa conservação, e assim nós estaremos todos alegres a viver na nossa casa, que é o planeta Terra, que já não temos uma outra para viver. Exatamente. Estivemos a falar hoje sobre a quinzena do ambiente e da biodiversidade, um tema bastante pertinente onde passamos a aprender, né, a saber mais sobre a nossa biodiversidade e como nós podemos preservar o nosso ambiente. E nós só podemos preservar se nós também tivermos
conhecimento. No entanto, para ter mais conhecimentos, pode se dirigir ao Google, buscar o relatório da biodiversidade em São Tomé e Príncipe, de modo a obter mais informações para estar mais consciencializado na preservação do ambiente e do nosso ecossistema, consequentemente da nossa vida. Agradeço mais uma vez a presença de todos no programa. Agradecemos também ao telespectador por nos acompanhar e até o próximo programa.